TV Câmara, Campinas. Bom, pessoal, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É com muita alegria que a gente recebe todas vocês aqui, nessa atividade que é o lançamento da Frente Parlamentar do Hip Hop e da Cultura Periférica. Essa frente já foi votada, já foi aprovada, mas a gente estava esperando, aguardando um momento bastante importante, ideal para a gente poder fazer o lançamento. Então, estou bastante feliz, porque hoje a gente, de fato, organizou um dia importante com a presença de uma pessoa muito especial para nós aqui, para fazer o lançamento dessa frente parlamentar. A gente sabe que na cidade também está acontecendo a conferência, né, do hip hop. Infelizmente, chocou, né, as duas agendas, né, mas, enfim, né, a vida segue aí. Com certeza, nenhuma atividade vai estar apagando a outra, até porque eu acredito muito na nossa atividade aqui, que, com certeza, é uma atividade muito mais radical. Então, eu fico com a nossa. Bom, eu vou formar a mesa, tá, gente, primeiro, e depois a gente vai ter a honra de ouvir aqui o Malcolm cantar para nós, tá? Então, primeiro eu vou formar a mesa, e aí eu quero chamar a nossa estrela da noite aqui para sentar conosco, e quero bastante aplauso para o nosso companheiro Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, e é uma honra receber o Renato aqui. Quero também convidar, para poder assumir aqui a mesa conosco, uma educadora social do Movimento de Cultura Popular, que é a Cibele Rodrigues. Bom, quero também convidar uma pessoa que é muito conhecida por todos vocês, eu tenho absoluta certeza. Também me honra muito de tê-lo aqui conosco, que é o Renan do Inquérito. Renan Inquérito, né? Do Inquérito. Renan Inquérito. Rapper, professor. Uma honra tê-lo aqui. Senta aqui, Renan. Quero convidar também uma outra mulher, militante do hip hop, também, que é a Angel, que também nos honra muito compor a mesa aqui conosco. Seja bem-vinda. Caiu a esponjinha. Quero convidar também o RB, o Iago Rebouças Barbosa, que é MC, que é da batalha da OMG, e a M-Gang. E eu quero chamar também para compor a mesa Silas Eduardo, coordenador do Cursinho Popular Herbert Souza.
tiro esse negócio. Agora eu tirei no meu vestido. O que tem eu? Falei, só sua mãe te ama assim, né? Ele falou, minha mãe é Guida. Ai, pretencioso. Bom, antes de eu passar para a nossa atração principal aqui, quero só registrar a presença de algumas pessoas. E quem quiser também que a gente anuncie a presença, é só procurar o pessoal aqui do cerimonial, a Cecília, que deve estar por aqui, ou o Leandro ali também, tá? Bom, quero registrar a presença do Samuel Camilo Anastácio, que é produtor cultural. Cadê o Samuel? Obrigada, Samuel, pela presença. Quero também registrar a presença da Maíra Sampaio, que é assessora, representando aqui o mandato da vereadora Mariana Conte. Obrigada. Registrar a presença da Nayara Oliveira. Nayara é do Movimento Popular de Saúde. Nayara, levanta a mãozinha aí para o povo. Registrar a presença também do Paulo Mariante, que é do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas e também presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Campinas. O Paulo é tudo, né, gente? Obrigada. Pessoal, se alguém quiser mais que seja registrada a presença, é importante, porque essa atividade, embora ela não está sendo transmitida diretamente, porque nós estamos tendo uma solene aqui ao lado, ela está sendo gravada e amanhã, com certeza, já vai para os canais, né, para as plataformas aqui da casa. Então, é importante, né, da visibilidade. Quero registrar também a presença do Augusto, né, que deve estar representando o mandato do vereador Gustavo Peta. Obrigada. E vamos lá, então? Pode ser, Malco? Gente, o Malco vai cantar aqui para nós. Boa noite, pessoal. Eu sou o Malcom GDN, sou artista independente, sou lá do Campo Belo, né? Sou multiartista, eu canto, danço, trabalho com audiovisual, também sou produtor, produzo todas as minhas músicas desde 2019. E é isso, queria mostrar um pouco do meu trabalho, principalmente direcionar lá para o Campo Belo, que é uma região que ainda está fraca, assim, na questão da música, na questão da cultura, né? Então é isso. É assim, ó. Agem como Al Capone, mas no fundo eles são reis que Apple. Massa não mata sua fome, alguns matou pra tortar um Apple. Mr. Alone, eu me sinto Akon na estrada pra me tornar icon. Muito sangue nas linhas, sou Jason escurecendo sua sexta-feira, escutando aquele som bom. Não quero Mason, quero uma mansão. Enquanto isso não vingar, me comprometo a fazer um bom som. Veja como se portam, vários bicos se perdem na cota. Fazer rap pra farmar cocota, acabaram preso na picota. Se me veja corta, não me importo com o que tu porta. Eu faço rap porque eu vivo disso, eu faço rap pro mundão lá fora. Os que precisam de incentivo, a rua cede e não é de agora. Longe dos olhos que provém, essas ruas de terra tem pólvora e sangue. Guerras pra se tornar leão. Eu sou um leão, mas não viram. Porcos da barca desciam e meus manos subiam. Um corpo na calçada, eles fingindo que não viram de onde o virote veio. Numa bala não existe freio. Guerras pra se tornar leão. Eu sou um leão, mas não viram. Porcos da barca desciam, meus manos subiam. Um corpo na calçada, eles fingindo que não viram de onde o virote veio. Numa bala não existe freio. Peita a gola V, reserva no pulso, minute machine. Era o que eu enxergava debaixo daquela capa toda cinza. Eles atiram e vê depois, em segundos o sonho se foi. Mais uma família tá de luto. A família do rapaz de 26 anos não acreditava no que tinha acontecido. A vítima foi encontrada com 3 tiros.
Guerras pra se tornar leão. Eu sou um leão, mas não viram. Porcos da barca desciam, meus manos subiam. O corpo na calçada, eles fingindo que não viram. De onde o virote veio, numa bala não existe freio. Guerras pra se tornar leão. Eu sou um leão, mas não viram. Porcos da barca desciam, meus manos subiam. O corpo na calçada, eles fingindo que não viram. De onde o virote veio, numa bala não existe freio. E é isso. Muito obrigado. Pra fechar aqui, pessoal, Jovem Mestre é a música que compõe o meu EP, Aprenda a Fazer Drill, parte 1. Vambora. Somos jovens fora do eixo, ódio na guia Xstation. Os cara pole, nós Playstation, o melhor da sua generation. Aceita ou muda sua location, nós é chave, não liga mais pra fecho. Eu percute no meio do seu queixo, enquanto eles babam no mic é movimento, um espetáculo. Faço meu beat, minhas mix, meus clipes, eu nem ligo pro obstáculo. E o medo que te puxa pra trás, tá tirando seu gás, te enrola como se fosse um tentáculo. Um olho na grana e outro na trama, eu até me sinto um estrábico. Enquanto eu faço essa merda eu me sinto vivo. E quando eu entro em sintonia, rola alquimia. E essa energia vibra no seu coração. Joga um pouco dessa rima, adiciona um salso. 2 doses de dores da vida, mas toma cuidado pra não pôr muito sal. Isso é apenas um dia meu normal. Isso é fácil, isso é alquimia. Se bater de frente você vai passar mal. É como se fosse um talento natural. Tudo que eu passei tá na minha pele, eles não vão sentir. Ainda vão mentir, dizendo que acredita em ti. Não é sobre joias ou roupa de grife, é sobre o que eu sentia. Então cala essa boca, cês nem tava lá, nem roupa pra clipe nós tinha. Me fechei pra amores, coleciono flores, me conta através dessas linhas. Tinha baixa autoestima, o corte era na 1. Descobri que era lindo só com 21. Nós faz essa fita mó fácil, parece que nem dá trabalho. Então pode surfar do meu hype, meu mano, porque tem onda pra caralho. Formas assimétricas no low cup, preto e preciso, me chame de Usopp. Surfo no beat, nem surfo no surf. É assim, ó, Jovem Mestre. Não é sobre joias ou roupa de grife, é sobre o que eu sentia. Então cala essa boca, cês nem tava lá, nem roupa pra clipe nós tinha. Me fechei pra amores, coleciono flores, me conta através dessas linhas. Tinha baixa autoestima, meu corte era na 1. Descobri que era lindo só com 21. Não é sobre joias ou roupa de grife, é sobre o que eu sentia. Então cala essa boca, cês nem tava lá, nem roupa pra clipe nós tinha. Me fechei pra amores, coleciono flores, me conta através dessas linhas. Tinha baixa autoestima, meu corte era na 1. Descobri que era lindo só com 21. Muito obrigado, pessoal, essa foi a saideira. Malcom GDN, acompanha nas redes sociais. Estamos aí fazendo um trabalho MBO na casa. E é isso. Valeu, Maicon. Obrigadão, gente. Malcom. Bom, pessoal, vamos lá então? Vamos iniciar? Bom, como eu disse inicialmente, essa é o lançamento da Frente Parlamentar do Hip Hop. E é uma frente parlamentar que vem discutir aí o hip hop e a cultura periférica. A intenção, a necessidade de organizar essa frente parlamentar, ela surge justamente nesse processo que o mandato tem sido convocado nesse período, muitas vezes nesse momento que estamos discutindo o orçamento da cidade, discutindo apoio a grupos, a organizações da periferia, grupos culturais, enfim. E a gente estava sentindo uma certa angústia e uma certa dificuldade muito de apoiar
a nossa juventude, os nossos irmãos, os nossos parceiros que estão na periferia lutando, fazendo arte, fazendo cultura, sobrevivendo, enfim, cantando, encantando. E, nesse sentido, nós entendemos que seria importante a gente ter um instrumento aqui que pudesse pautar a cultura do hip-hop. Até porque, constantemente, essa casa recebe projetos que são projetos vinculados a setores aqui da cidade, que são os setores da extrema-direita, que apresentam projetos de ataque à cultura negra, à cultura popular, à cultura periférica e, principalmente, à cultura do hip-hop. Né? Ontem nós estávamos falando, inclusive, o quanto a nossa juventude, os nossos artistas que estão na periferia, muitas vezes apanham porque cantam. Né? Então, nesse sentido, a formação dessa frente parlamentar vem com esse objetivo de dar esse suporte, de dar sustentação, de apoiar, de debater, principalmente porque, como eu disse, essa casa é uma casa que também tem muita gente que é muito avesso à nossa cultura. Então, a gente precisava pensar num instrumento de organização nesse sentido. Junto com isso, nós também organizamos um projeto que tem esse olhar. A gente ficava muito incomodado, muitas vezes, Renato, quando tinha momentos aqui na cidade que nós éramos sempre abordados a apoiar grupos culturais de fora, grupos culturais já consolidados, grupos culturais que já estão num patamar, já numa situação confortável, enquanto que os nossos irmãos ali estavam precisando do nosso apoio e a gente não sabia como fazer. Então, nós organizamos também um projeto aqui que chama Conexões Periféricas. E esse projeto, já temos aí muita coisa já organizada, muita coisa já executada, inclusive. Nós temos a presença de pessoas aqui que fazem parte desse projeto e que já experimentaram, né? E já está dando muito certo, e eu estou bastante feliz com isso, porque a gente sai de um modelo, né? Porque as casas, os parlamentos, as instituições, historicamente, sempre representaram uma classe social. E representar o nosso povo, aquele que está sofrendo, são poucos que se propõem. Então, nesse sentido, eu estou bastante feliz, porque o nosso mandato tem feito algo que tem pautado ali a nossa juventude, a juventude que, de fato, tem sofrido muito nessa disputa, que é uma disputa desigual, é uma disputa desumana, né? É uma disputa que a gente está sempre perdendo. A gente não quer mais perder. A gente quer ir para cima, enfrentar de frente e, querendo ou não, esse povo vai ter que nos aturar. Então, é isso. Então, eu agradeço bastante esse momento e por isso que nós estamos lançando hoje essa frente parlamentar. Eu vou passar agora a palavra às pessoas que estão aqui na mesa, porque são pessoas que também fazem parte desse projeto, esse projeto de conectar a periferia, né, de fortalecer a periferia, de estar na periferia, produzindo cultura, organizando, lutando, militando. Então, são todos aqui, todos que estão nessa mesa aqui, fazem isso de alguma forma. Então, vou primeiro pedir que a companheira Cibele possa fazer uma saudação inicial aqui. E a gente, mais uma vez, agradece a presença da Cibele aqui conosco. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Eu estou muito feliz hoje, né, de encontrar companheiros de uma luta, né? Eu comecei no hip hop em 1998, então tenho uma idade avançada. Sou mais experiente há mais tempo. Mas o que
sempre me intrigou e o que o hip hop me move e moveu é que a juventude negra periférica, né, tem poucas possibilidades, né, de conseguir se sentir um ser humano, né, ou alcançar a cidadania de fato. E isso que a Guida falou, né, de nós produtores culturais fazemos isso, né? Eu faço isso há muitos anos, continuo fazendo, ter um apoio, né? Ter um olhar, poder conversar com o movimento no sentido de se movimentar politicamente com o que está acontecendo na cidade nesse momento é importante, né? Então, eu saúdo todos os companheiros da mesa aqui, muito feliz, companheira Guida, meus parceiros todos que estão, né? Não vejo olhares inimigos hoje, fico feliz também, mas eles também, né, estão convidados a participar e debater política e movimentos negros, né, na cidade. O hip hop é um movimento negro, né? Quem não considera isso está equivocado, né? É isso, obrigada. Obrigada, Cibele. O RB pode fazer uma saudação para a gente, por favor? Som. Aí, agora vai. Primeiramente, boa noite a todos e todas presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui presentes. Muito obrigado também pela oportunidade de estar compondo essa mesa. Quero agradecer também a presença de todos vocês. E acho que também. Aqui fica melhor, pode ser. Obrigadão. Bom, e queria fazer uma saudação, antes de tudo, meu nome é Igor Rebouças, meu nome artístico é Revolução RB, eu sou morador de uma região periférica chamada Parque Osiel, e eu também faço parte de 2 movimentos interligados aí ao movimento hip-hop. Eu sou organizador da Batalha do AMG, juntamente com meus irmãos Clássico Lipe, Taislan MC e também o Kai, que são também moradores jovens da comunidade do Parque Osiel. E eles também faço parte da OM Gang, que é um coletivo mais ligado musicalmente, assim, né, em quesito de grupo de rap, composto por mim, por meu parceiro da OMG, que está presente ali, o Clássico Lipe, também o Taislan, o Kai e também o Boss MC. Dito isso, um salve ali também para o Gabi, nosso padrinho, sempre vem fortalecendo. E queria deixar, a questão da mensagem de esperança, né? Um lançamento de uma frente parlamentar de apoio ao hip-hop, essa cultura negra que vem se fortalecendo dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, é um movimento, bem importante para esse momento que a gente se encontra agora, que é um movimento que dá voz, assim, para a periferia, né? E consegue nos deixar mais forte para conseguir o nosso objetivo, que é viver o básico, né? Ter os direitos humanos, tá ligado? O direito básico, o direito de viver, o direito de sonhar e o direito de sobreviver também, né? E pôr um fim, pôr um basta em toda forma de opressão contra a cultura hip-hop. Então, essa frente parlamentar, ela é um passo gigantesco e bem importante para a nossa cultura. Desde já quero agradecer a isso e muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Vamos lá. Valeu, RB. Bom, vou passar agora a palavra para Angel. Obrigada, Angel. Valeu. Tá ligado aqui? Salve, salve, galera. Boa noite. Deixo uma boa noite também para quem estiver assistindo. Boa noite para todas e todos da mesa, todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a Big Girl Angel One. Estou aqui representando o Breaking e deixo um agradecimento à composição dessa frente parlamentar que se posiciona e se mobiliza em apoiar a cultura hip-hop, em fortalecer e ajudar também a formação para a sustentabilidade dos artistas aqui na cidade, nos quatro elementos da cultura. E é isso, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, está sendo uma experiência muito positiva estar partilhando desse momento com vocês. Valeu, Angel. Vou passar a palavra agora para o Silas, porque o Silas tem uma tarefa importante aqui,
que é um pouco de explicar para a gente como que está organizado esse projeto das conexões periféricas. Tá? Ele que tem pilotado aí pelo mandato. Aqui ele sentou na mesa e se apresentou como coordenador do cursinho, mas, né, todo mundo sabe que ele compõe aí o mandato e ele que está organizando, que toca de frente, né, enfim, que pensou muito esse projeto das conexões periféricas. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar a mesa aí, saudar essa iniciativa do mandato da vereadora Guida Calisto, agradecer a presença desses companheiros ilustres, Renato, Renan, enfim, obrigado por nos honrar com a presença de vocês. Bom, desde o surgimento da Lei das Emendas Impositivas, a gente tem percebido um problema que, quando a gente lida com as questões culturais, os artistas populares, sobretudo os artistas do hip-hop, e principalmente aqueles que fazem luta social no território, que entrega cultura, moda, comportamento, espaço de produção de conhecimento, de troca, de sociabilidade, né? de uma sociabilidade, inclusive, que disputa a juventude com o crime, com as drogas, etc., não tem alcançado as políticas públicas da cultura como os outros grupos da cidade alcançam. E isso nos aborrece profundamente, porque a gente tem um mandato popular, munidos de uma lei que nos permite municiar a galera de recursos, mas os nossos a gente acabava que não conseguia atingir. Então a Guida deu uma tarefa de esse ano a gente dar um basta nisso, assim, ainda que a gente retardasse um pouco a marcha, que a gente precisava mapear a galera nos territórios e fazer essa galera, de alguma forma, resolver todas as questões burocráticas, etc., e tal, para se credenciar e a gente iniciar esse trabalho. Então, 2025, ele foi um ano que a gente se debruçou nisso, basicamente, né? E eu quero agradecer aqui as várias acolhidas que a gente teve nos territórios, né? A gente mapeou muitas iniciativas já, mas, sobretudo, no Complexo AMG, a gente teve a oportunidade de pensar a política pública a partir do território. Foi ali que a gente criou um modelo para a gente, e a partir deles, aprendendo com eles, que a gente desenvolveu um modelo para a gente lidar com isso e expandir para outras iniciativas. Então, a gente progrediu muito nisso e a gente fez de um modo que a gente mapeou e montou um time para que em 2026 essa galera toda já credenciada possa presentear a cidade com um circuito de hip-hop pensado num horizonte temporal de longo prazo. Então, o mandato, desde já, é preciso dizer que o ano de 2026, na cultura, a gente tem um trabalho focal no hip-hop. É isso, 2026 será o ano do hip-hop em Campinas. Valeu, Silas. Bom, quero agradecer aqui também a presença do Renan. Renan tem sido um parceiro gigante aqui conosco. A gente sabe da história do Renan, a gente sabe, muitos conhecem o Renan muito mais de perto do que eu, mas o Renan, desde o primeiro momento que ele... Na verdade, eu me aproximei do Renan, foi numa atividade que o Renato organizou lá no Paraná, que eu fui para o Paraná, no aniversário do Núcleo Periférico, que é um projeto também gigantesco que o Renato organiza, enfim, potencializa lá.
E eu fui conhecer Renan lá. O Silas já conhecia, muita gente já conhecia, mas eu e ele, a gente, né, o primeiro contato, de fato, foi lá. E eu fiquei abismada, né, da presença do Renan de palco, do envolvimento de todo mundo cantando as músicas do Renan, assim. Eu falei, mas esse cara não é de Campinas, né? Todo mundo aqui no Paraná cantando a letra, enfim, acompanhando o show de forma, né, totalmente emocionada, interagindo muito, assim. Foi muito mágico aquele dia. Aí eu falei para Silas, a gente precisa encostar nesse moço aí, não pode deixar ele ficar andando sozinho assim, mas não. Então, hoje o Renan está aqui, eu agradeço muito também essa parceria, que com certeza esse projeto, a Frente Parlamentar, e toda essa aproximação e esse fortalecimento passa, assim, também pelo apoio que o Renan tem dado e por essa caminhada que a gente está aí já iniciando e fortalecendo. Obrigada, Renan, e é com você. Obrigado, bicho. Você é louco. É uma tarefa em glória ficar quase por último, porque todo mundo já falou, né? Mas boa noite, eu agradeço imensamente pela presença de vocês, pelo convite gentil da Guida, do Silas. Para mim, quero dizer que também foi um prazer ter encontrado vocês nessa caminhada, e a gente demorou para se encontrar, mas a gente tem tantos amigos em comuns, tantos projetos em comuns, e é muito louco como que a gente não se esbarrou e foi se esbarrar lá no Paraná, no evento do Renato. Enfim, se eu for falar também aqui do Renato, da nossa relação, de tudo, vai a noite inteira, porque, mano, nós tem várias histórias, né? Várias histórias juntos. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E para não ser repetitivo, eu queria pautar minha fala no seguinte. Eu queria dizer assim, o rap é a comunidade enchendo a laje. É ir no cinema ver um filme e tá lá o sabotagem. É quando um moleque da fundação contraria e, quem diria, ganha um concurso de poesia. O rap é house preto, não é bala de tutti-frutti. É um carrinho de dog que virou food truck. A caneta do GOG, a agulha do KLJ, os pés do Nelson, as mãos dos gêmeos no spray. Quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi foram rap, antes mesmo do rap existir. Um texto do Ferrez, um samba do Adoniran são rap, tanto quanto um som do Wu-Tang Clan. E as tia que leva sopão pros mendigo. É rap até umas horas, mais que os MC umbigo. O rap é tipo o Galileu e a sua teoria. Provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Sarau da Cooperifa, lá na Zona Sul, resgatando mais gente do que o SAMU. O rap é Milton Santos, é Paulo Freire, é escola. Tem uns que estuda, outros só cola. Rap é a mãe de família que vira freestyleira, improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira. Um pivetinho ouvindo Racionais com 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Era tão rap subir no telhado e conseguir virar antena para assistir E.O. MTV. De Nadir, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Mussum foram rap também. E quando uma palavra salva o moleque, uns chamam de conselho, eu chamo de rap. É isso. Gente, emocionante. Bom, agora a nossa estrela. Renato Freitas. Renato! Satisfação.
Satisfação total. Boa noite. Para mim é uma honra a oportunidade que eu tenho a ocupar esse papel nesse momento da história e poder dar o meu testemunho, sobretudo no que diz respeito à cultura hip hop. A todos os elementos, de alguma forma, atravessaram a minha existência. Foram meus professores, e, em especial, o MC, a palavra falada, escrita, cantada, o poder das palavras. E eu, desde cedo, percebi que quem falava demais gastava a palavra, retirava significado da palavra. E entre os que observavam e captavam os sentimentos da comunidade, estavam sempre os músicos, os poetas. E o rap é exatamente isso, ritmo e poesia. E essa poesia me salvou, foi bússola para mim, num tempo, foi lâmpada para os meus pés num tempo de escuridão profunda, num abandono, num deserto de direitos, sem um amparo, um apoio, sem o convívio com meu pai, porque eu não tive o convívio, mas também com a minha mãe, porque eu trabalhava demais, então aprendendo na rua e construindo a minha identidade com muitos conflitos, na base dos conflitos no sul do Brasil. E o rap, quando chegou lá na minha quebrada, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu estava andando, a primeira vez foi dentro da minha casa mesmo. Meu irmão colocou uma fita, que tinha uma música na fita do fim de semana no parque, né? Eu acho que ali 93, alguma coisa assim, né? Fim de semana no parque, falei, caramba, mano, música muito da hora, que ao mesmo tempo que ela é alegre, ela é reflexiva, ela é crítica, e ela mostra ali qual que é a diferença de você estar saindo da tua quebrada, das ruas de terra, das casas de madeira, de uma lógica de funcionamento, né, de relações sociais, para perto do centro, né, onde tem os clubes, as pessoas lavam os seus carros. Se fosse hoje em dia, né, levam seus cachorros para passear às 6 da tarde. Quanto mais caro o cachorro, né, a marca mais foda é o novo tênis, né? Antes você queria ter aquele 12 mola, hoje você quer ter o cachorrão de, sei lá, 5 mil reais, né, mano? E o moleque vendo tudo do lado de fora, sem poder adentrar aquele mundo, só lembra do seu pai, bem louco, gritando dentro do bar. E falei, mano, essa música aí fala de nós, mais do que falar de nós, quem canta essa música é nós. Porque essa música não é de quem entendeu apenas e explica. Essa música é de quem viveu. A cabeça pensa onde o pé pisa. As palavras dessa música foram gestadas nas solas dos pés, porque alguém atravessou desertos para conseguir dar um testemunho tão visceral, profundo e verdadeiro. E logo depois eu vi numa outra fita, e também já naquele período mesmo, uma fita gravada na escola, tinha uns 11 anos, tinha 2 músicas nacionais, né? Tinha umas gringas e tal, acho que Cypress Hill, sei lá o quê, não lembro exatamente as gringas, mas as nacionais eu lembro. Tinha uma música do MRN, que era Movimento e Ritmo Negro, que tem aquela música Uma Noite de Insônia, que é bem famosa, né? Mas a que estava lá é uma menos famosa, que é desculpe meu amigo Charles Baby Brown, tal, pá, como ela te dói, como ela te dói. Então é uma música que você viu pelo flow, pelo nome do personagem, Charles Baby Brown, né? Que tinha essa referência nesses filmes gangsters
né, daquela época. Então você via que ela tinha uma influência muito forte dos Estados Unidos, e ela era o hip hop chegando forte mesmo, né, com essa influência toda, assim, né. Tanto que ele no início ele fala de estilos de música, ele fala: você curte teu samba, aí, teu pagode, eu curto meu rap, não sei o que, pá. E então, portanto, não tinha esse elemento social, crítico tão forte. Era essa outra dimensão do hip hop, que também é um pouco festiva, e nesse caso não era tão festivo, tinha uma revanche ali, né? É uma treta, né? E a outra que realmente marcou, porque foi uma música de cunho social muito forte, que se chamava Sub-Raça, né? Do Câmbio Negro, né? Que ele começa a subir, ele pega uma reportagem. Olha, na época eu pensei que aquela reportagem não existia, que era colocada ali para ter aquela resposta e justificar de alguma forma a música, né? Como se faz na arte, né? E não. Anos depois, recentemente, uns 5 anos atrás, essa entrevista veio à tona. Uma moça branca da Zona Sul dos Estados Unidos. Podia ser, né? Mas podia ser, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Dando uma entrevista, daí, o que você acha dessa gente na praia? Essa gente é suja, essa gente, olha a cara deles, essa gente tal, essa gente tinha que, eles chegam, é grotesco, eles, não são brasileiros, é sub-raça. E, nossa, sinistro, né? Uma entrevista assim. E essa moça apareceu pedindo desculpa, né? Depois de velha, né? Virou professora, tudo, e dizendo que, enfim, né? Enfim, né? E que fita, né? Você mandou um louco, né? E o Câmbio Negro eternizou ela ali, né? E começou assim, subir, daí ela começa a dar uma resposta à altura, assim. E aquilo ali marcou também, né? Porque, nós não tínhamos a possibilidade de se dirigir a essa classe média branca dessa forma tão direta e verdadeira como o rap estava fazendo naquele momento, né? Sem rodeios, né? E pessoas também que não eram exatamente formadas na universidade, que não estavam elaborando teorias sofisticadas para arrumar espaço ou legitimar sua fala dentro de espaços de poder, né? Eram pessoas que tinham o seu poder justamente no poder do acontecimento, que naquele caso era uma resposta, né? Uma resposta, uma reação ao racismo, mas aquilo ali, o que era forte é porque aquelas circunstâncias eram comuns, né? Então, o que ele estava sentindo é o que milhares de pessoas estavam sentindo. Então, aquilo ali foi comum a mim também. Falei, caralho, mano, esses caras, o rap daí já era. A partir daí, igual a mim, aqui, quantos filhos de mãe solteira que viu no rap ali um pai pra vida inteira. Porque ali eu já olhei e falei, caralho, mano, é isso, é sobre isso. E daí o Racionais estava preto até os ossos e tal. Falei, olha, mano, um dos nossos e tal. E aquilo foi o meu primeiro sistema de compreensão de um mundo que eu vivia apenas como observador. E a partir daquele momento eu já não era só um observador. De uma outra história, num outro ângulo, noutra dimensão, eu era protagonista. Porque eu me via naquele moleque do fim de semana no parque. Eu me via na letra do Taíde. Eu me via na letra do Câmbio Negro, do MRN. Daí depois de tantos outros, né, que foi saindo, né, desde Doctors, né, mais, né, festa e tal, rolê e tal, né, até Sistema Negro, mais gangsta, né, para falar um exemplo daqui mesmo, né, e tantos outros que se seguiram, né, que até para mim o ano de 1999 foi o ápice, 99, 2000 foi o ápice de tudo, né, porque é um ano que sai traficando informação, traz sujeito homem, seja como for, assim caminha a humanidade. Logo depois tem o Sabotagem, tem o De Menos Crime, tem o próprio Doxter, Maluqueiragem na Leste, tem Face da Morte, Crime do Raciocínio, que inclusive eu conheci o Renan no disco do Face da Morte. Já tive, né, a oportunidade de falar isso pro Renan, né, porque eu tô lá ouvindo aquele disco do Face da Morte, que é foda pra caralho, é feito no Brasil, né, mano, é um duplo, se eu não me engano, né.
E daí lá no meio, lá tem uns mano que não é o Face da Morte cantando, né? E tem algumas vezes isso no disco, eu acho que não é a primeira vez, tem uns patativa, tem uns bagulho diferentes nesse disco, né? Daí eu olho lá, tá o Renan lá cantando, falei, ó, os mano Mil Grau aí, falando várias fitas da política também e tal, né? Então o hip hop sempre foi muito generoso, né? Porque os artistas que despontavam, estendiam de imediato, né, a mão para os outros artistas que estavam chegando, a exemplo, né, do Racionais, que é o maior deles, né, que produziu, que ajudou, que fortaleceu tantos outros. O RZO, a gente estava ouvindo hoje a entrevista da Negra ali, né, no Spotify, ela falava um pouco dessa dimensão do RZO, de agrupamento, de ajuntamento, né, dos loucos, das loucas, né, e isso daí gerou talentos como, fortaleceu, aperfeiçoou talentos como DBS, como Negro Útil, né, como o próprio Sabotagem, e enfim, essa visão política aí me deu autoestima. Essa visão política fez aquela revolta cabulosa que eu tenho dentro de mim ter um mínimo de direção para que ela não fosse autodestrutiva. A cultura hip hop também e principalmente me fez exercer a minha cidadania, que não foi a cidadania pelo exercício do direito, mas foi pela luta pelo direito, que também é uma dimensão do exercício da cidadania, talvez até a mais importante, já que não é franqueada a entrada no centro da cidade de Curitiba, o direito de ir e vir, já que não era possível uma escola lá na quebrada, já que não era possível um asfalto, né, mano? Já que nada daquilo que deveria ser obrigação do Estado se fazia presente, então o hip hop me dizia para eu não ficar parado, né? Me dizia que você que está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão, você tem voz, filho. Você tem voz e vez. Levanta. Essa é a hora. Se não hoje, quando? Se não nós, quem? Então foi um alistamento, né? Pânico na Zona Sul. Então a gente se sentiu, ouviu outras pessoas falarem isso, o Dexter falar isso, mas é exatamente como eu me senti também. Fui alistado. Tá na música lá dos caras lá, né? Como se tirasse uma carta aqui na minha casa e falasse, ó, mano, a partir de hoje aí você tá no exército, filho. Não há o que faça. E eu só me senti honrado, né? Vesti a camisa, bermuda, boné, chinelo e fui pra guerra. E é claro, né, no primeiro momento, as armas que a gente tinha era uma revolta direcionada. Para quem? Para a playboyzada, neocolonialista, branca, braço avançado da Europa, dos Estados Unidos, no nosso próprio país, que são aqueles que têm os privilégios quando a estrutura de desigualdade racial e social se mantém. Porque são os herdeiros desse processo. Mesmo que eles dizem hoje em dia que não tem que ter reparação, não tem que ter nada, porque eles não fizeram nada, porque isso está no passado, é evidente que isso é passado de herança, não só a herança material, que é o dinheiro, a terra e etc., mas a herança simbólica, né, que é a valoração que a figura branca ainda tem no nosso país em relação à figura negra, né? Então você pressupõe virtudes num, enquanto você pressupõe vícios no outro, e o nome disso é discriminação, né? Então, o hip hop me fez ir para a reta e eu me vi ali com 10, 11, 12 anos, indo para o centro, dando cavalo louco para comer um x-salada, pegando já uma bolacha recheada, um refrigerante no mercado. Daí, quando eu estava ali com meus 14, já estava pegando ali um Walkman à força, de um jovem de colégio particular, depois um Discman, e de repente já estava com os moleques na rua, já estava andando em gangue, já estava tretando, já estava colecionando cicatriz, já estava fazendo cicatriz nos outros, e já parecia que eu estava fluindo numa estatística tranquila, aí, né? Numa correnteza tranquila de estatísticas previsíveis, né? No nosso país. E novamente eu parei, refleti, e o hip hop nunca me falou para eu sair fazendo coisa errada na rua, né, mano? E eu pensei, mano, como que eu alio o conhecimento que eu tenho e a sede de conhecimento que o hip hop me dá, para alguns até o quinto elemento, a minha necessidade de sobrevivência? Pô, o estudo, mano.
como que eu vou... é assim, assim, assado. Voltei a estudar, fui fazer ciências sociais, porque era o mais próximo do hip-hop que eu imaginava, vivia e pensava, né? História, sociologia, filosofia, humanas, né? A crítica do pensamento, de modo geral, das relações sociais, né? Estava lá, que é o que o hip-hop também, a partir do rap, né? Principalmente, mas todos os elementos se propunham a fazer, né? E eu fui, me formei, consegui aliar esse conhecimento do hip-hop, da rua, com o conhecimento universitário, saí da universidade como quem entra no castelo, né, cheio de riquezas, toma de assalto a parte que me cabe, e voltei, né, para o campo de extermínio, para as quebradas, para fazer com que esse conhecimento tivesse funcionalidade, né, tivesse uma razão prática de existência, e quem conseguiu e o instrumento para fazer essa tradução de conhecimento foi, uma vez mais, o hip-hop se mostrando, então, assim, não só uma captação de um sentimento, de uma afinidade de quebrada, mas como também uma teoria que é passada oralmente como tecnologia de sobrevivência afro-brasileira, né? E isso daí me fortaleceu demais, principalmente politicamente, porque me fez um ser de bando, né? A nossa filosofia é a roda, né? A nossa filosofia é a oralidade, seja a oralidade na roda, na esquina, fazendo fogueira, curtindo um rap, seja numa roda de capoeira, seja num terreiro de candomblé, seja onde for, a filosofia da roda de você ouvir, de você falar e de todos terem mais ou menos a mesma participação e protagonismo, né? Então esse aquilombamento que o hip-hop foi promovendo foi me dando instrumentos que me colocaram hoje como deputado estadual, a partir dessa linguagem, né? Para quem me ouve e pensa, cara, primeiro, que louco, os caras às vezes falam, né, Guida? Renato, o que acontece, mano? Que você chega lá e daí você fala várias fitas e pá, e pô, mano, você decora, você testa, você faz no espelho, né? O pessoal fala, tá ligado? Você fez cursinho, mano, você sempre falou. Fez cursinho, você sempre falou. Fala pra nós, qual fita? Aí eu falo, mano, pra você ver como é que é. E eu até meus 20 anos, mano, eu era mudo, filho. Era quieto. Os lugares que eu trabalhei só me permitiam dizer o que era protocolo. Sim, senhor, não senhor, posso ajudar. Quer sorvete, é sacola, é o quê? A minha cota é essa, filho. E sempre observei, né? Sempre fui bom observador. Eu colocava um capuz na cabeça, ficava lá no cantinho da sala, torcendo para não ser visto, mas ao mesmo tempo enxergando todo mundo. E fui percebendo várias coisas. Então, as palavras foram gestadas com muita paciência. E como que foram gestadas e aprendidas? Nas rodas, no agrupamento, no aquilombamento. As palavras que eu digo não foi eu que inventei. O significado delas também não. As situações em que elas nasceram não são próprias e únicas da minha pessoa. Pelo contrário, são situações comuns. Aquilo que eu falo é de conhecimento comum. E a forma com que eu consigo expressar isso é utilizando todo o instrumental do rap, da cultura hip-hop, que está dentro de mim. Eu só afloro, eu só deixo, eu só me manifesto naturalmente, porque eu fui letrado pelo hip-hop. E o resto foi só incremento. E é essa política que eu trago. É quase uma política de fé. Porque a música, axé pra quem é de axé, pra chegar bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. Porque eles não vão entender o que são riscos, e nem que nossos livros de história foram discos. E assim a gente foi conseguindo construir uma forma de fazer política junto com os meus parceiros do núcleo. O Binho, meu parceiro, canta um rap. Dá um salve aí, ó. Binho, Pei, núcleo periférico. Nós conhecemos há algumas décadas também. Black, hip hop na veia, Vagninho
escritor da parede da casa dos outros. Hip hop, Carlinhos aí, organizador do Rap da Boa Vila na quebrada dele, e vários outros irmãos e irmãs que tiveram e que passaram pela mesma faculdade, e que nós podemos falar as coisas mais complexas e mais profundas da nossa realidade, da realidade brasileira, numa linguagem que consegue burlar, sabotar, hackear a linguagem oficial e universitária, que é tão excludente e que, ao invés de servir ao povo, ela serve para afastar o povo, marcando uma distinção entre aquele que tem esse poder e o outro que não tem. E o hip hop é isso, né? É democracia, é agregamento, é poder, e hoje a nossa política vem daí, e por isso é uma política que não dá um passo atrás, é uma política que carrega dentro dela todos os sonhos do mundo, mas vive cotidianamente tendo que enfrentar todos os problemas do hoje, do aqui e do agora. Ou seja, é pessimista na razão e otimista na ação. É uma política que acredita que é possível mudar ao fazer, ao tentar. E é uma política que acredita também que é... Uma chave no escudo mais É isso mesmo, Binho. Satisfação, hip hop. Fico feliz de eu ser lá no Paraná, né, o presidente da Comissão de Igualdade Racial, de fazer parte das comissões dos grupos e do movimento hip hop lá, e ser convidado para estar aqui em Campinas, que é o lugar onde os senhores de engenho eram os mais cruéis. E por isso também a resistência é uma das mais inspiradoras, e faço essa homenagem a Campinas no nome e na memória de Laudelina de Campos Melo, que foi uma das grandes lutadoras que honra a memória de Campinas, entre tantas outras pessoas que nasceram e passaram por aqui. Salve o hip hop, salve a nossa cultura, salve a nossa ancestralidade, salve a nossa oralidade e salve a democratização do saber que a cultura nos proporciona. E mais, para terminar, todas as artes contribuem para a maior arte de todas, a arte de viver. Então, viva a vida. Aê. Bom, pessoal, eu sei que vocês vão querer falar, não vão? Ou não? Vai. Eu vou abrir, então. Aí, se vocês quiserem fazer questões aqui para a mesa, para o Renato, enfim. O Augusto é o primeiro inscrito, mas antes do Augusto falar, Cecília e o Augusto aqui. Ergue a mão que a Cecília vai levar o microfone, tá? Precisa falar no microfone porque está sendo gravado, tá bom? Senão não sai e a gente quer que fique registrado a pergunta de vocês, a intervenção de vocês. Depois a Maíra. Pessoal, é o seguinte, vou deixar um recadinho aqui, enquanto o Augusto vai preparando ali para fazer a questão dele. É o seguinte, no mês que vem, no dia 15 de novembro, nós vamos fazer o lançamento da 3ª edição do HQ Territórios Negros. Não sei se todos aqui conhecem, né? O HQ é uma história em quadrinhos, que é um mapeamento dos territórios negros da cidade de Campinas. Se propõe a fazer esse mapeamento. Obviamente, a gente já está na 3ª edição, porque a gente não consegue mapear tudo. E que bom que a gente não consegue mapear tudo, diante de uma cidade, como o Renato disse, né, que é conhecida nacionalmente com um histórico extremamente violento contra o povo negro, mas, ao mesmo tempo, que forjou tantos lutadores e lutadoras negras e negros, territórios, como Laudelina de Campos Melo, também citado pelo Renato.
como é Campinas. Então, a gente vai fazer o lançamento da 3ª edição. Ele está mais lindo ainda, né? A primeira edição, acho que muitos aqui sabem, por conta da primeira edição, eu sofri uma tentativa de cassação por 2 vezes, por conta dos territórios negros, né? Um material, uma revista em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, provocou a extrema-direita da cidade impedir a cassação do nosso mandato. Por 2 vezes. A gente conseguiu aqui vencer esse processo, junto com os movimentos populares, movimentos sociais que veio até essa casa defender o nosso mandato, e agora a gente está dobrando a aposta. Ano a ano a gente dobra a aposta. Agora a gente está na 3ª, e que venham aí, né, outros processos. Mas agora a gente sabe que o HQ está mais do que consolidado. Então, no dia 15 de novembro, nós vamos lançar a 3ª edição do HQ, que vai ser numa quadra de escola de samba na Rosas de Prata. Tá? Então, num território negro, que também é retratado dentro do nosso HQ. Certo, Silas? Falei tudo certinho? Vamos lá? Augusto? Boa noite a todas as pessoas. Eu sou Augusto, estou aqui representando o mandato do vereador Gustavo Peta. Eu quero registrar aqui, né, que o mandato do Gustavo Peta ele tem apoio, né, essa frente parlamentar. Registrar também que o mandato do Gustavo Peta apoia a Batalha da Home aqui em Campinas, então é um movimento da hip hop também. Mas não quero falar exatamente sobre isso, porque a fala do Renan me trouxe uma lembrança afetiva. Eu sou músico aqui de Campinas. É difícil a pessoa branca falar sobre isso, né, num espaço totalmente do hip hop, mas eu escutava a hora do rap do 105 FM escondido do meu pai, que eu morava, né, num bairro operário, né, que tem uma herança de pessoas brancas que trabalhavam em indústrias, então tinha esse preconceito. Mas eu morava ao lado da Vila Rica, onde o sistema negro teve uma influência muito grande, né, de lá que eles são. Então, os meus amigos ouviam o sistema negro e eu acabava ouvindo também. E tive uma aproximação ao rap a partir do sistema negro e a partir desse espaço rap da 105. Então, eu queria parabenizar dessa frente ampla, né, parlamentar, parabenizar a fala do Renato e do Renan, que me trouxe muitas memórias afetivas. E vou deixar uma pergunta aqui. Como vocês relacionam o hip hop, principalmente o rap, com a educação? Né? Eu já trabalhei principalmente o fim de semana no parque, como eu sou da educação física, eu consegui colocar o território, né, do fim de semana no parque como uma separação de classe, né, entre o pessoal da periferia e os playboys, no qual eu até pouco tempo atrás eu me incluía, né, como sou uma pessoa branca, de bairro operário, que tinha acesso às questões materiais, enquanto outras pessoas não tinham. Então, deixo aqui consignado a pergunta à mesa em relação a como que vocês lidam com o rap e a educação. Obrigada, Augusto. Só antes de passar para a Maíra, quero registrar a presença do Gabriel Tonon da Silva, que está representando aqui o Emancipa. Isso. Acho que eu não tinha falado, né? Gente, se eu não falei aqui, não registrei, me lembra, tá? Porque as fichas acabaram se misturando aqui. Maíra? Boa noite, licença para chegar. Queria primeiro saudar essa mesa que está linda, gente. Parabéns. Saudar a Guida por essa iniciativa da Frente de Resistência ao Hip Hop. E eu sou a Maíra, eu sou da equipe da vereadora Mariana Conte, também construo o Emancipa Jorge Moura, que foi falado agora, lá no Osiel. E, bom, a importância do hip hop, eu acho que foi falado aqui, né, na mesa, mas eu queria colocar, né, que eu sempre, quando vou falar sobre o movimento hip hop, eu falo isso, que ele é um instrumento político de resistência. É nele, né, em que nós vamos, de fato, né, construir as nossas ferramentas, nossas reflexões sobre a nossa realidade e intervir nela, né? Então, acho que depois da fala do Renato ali, né, eu acho que englobou muito do que
que eu ia dizer. A questão da roda, né? Eu acho que ela é muito importante, porque nós dentro da periferia, dentro da cultura popular, temos a cultura da roda, né? De estarmos juntos e em roda. E saudar também que o mandato da Mariana está junto, né? Ela não está porque ela está também de licença. Não sei se estão acompanhando aí, já aproveitando aqui para colocar. Porque os fascistas sempre têm medo, né, da luta. Tá? O mandato dela estão querendo caçar por conta da ida até a flotilha, né, tentando barrar o genocídio em Gaza. E lembrando, né, o que eles fazem lá, eles também fazem aqui contra os nossos corpos. Tá? É isso. Aí a pergunta é enquanto resistência mesmo, né? Eu acho que o hip hop, ele, apesar de ser as tentativas de cooptação, né, da direita, do mercado, tudo, ele sempre está nesse lugar da resistência e das narrativas e da voz mudando, né, pelo seu território, nos seus lugares. Obrigada. Valeu, Maíra. Quem é o próximo? Não, tá. Passa, a Maíra passa depois pro... Não, é você. Depois lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Elias. Queria agradecer primeiramente ao Daniel, que, através do Silas, me fez o convite de estar vindo aqui hoje, e graças a Deus deu certo de estar aqui. Tem alguns outros conhecidos aqui também, da Vivi, seu filho Maio, conheci hoje aqui. Inclusive, parabéns pela apresentação. Tá? A Angel também, que já esteve em alguns eventos que a gente fez também. Né? Prazer imenso estar conhecendo o Renato também, que, né, sigo o trabalho dele faz tempo, sigo ele também nas redes também. Né? O Renan também faz um tempo já que eu conheço ele também. A gente já esteve em alguns palcos aí já, né, da vida aí, mas enfim, queria dar os parabéns primeiramente para vocês, porque a gente é da década de 90, né? A gente começou a fazer rap na década de 90. Saímos na coletânea Raps Rap, não sei se o pessoal conhece aqui, que é onde que saiu o Dinadi, Visão de Rua. Na época eu fazia parte do Ideologia Negra, hoje eu faço parte do Rap Company, eu e o L-Face, que está aqui também. E a gente sabe da dificuldade que é a transformação que teve, né, o hip-hop, por toda a transformação que passou, e a dificuldade que a gente tinha naquele tempo e continua tendo até hoje. Né? Melhorou algumas coisas, a gente sabe que para você conseguir gravar hoje não é mais CD, mas enfim, é bem mais fácil. Naquela época lá a gente participou do concurso onde tinha 54 bandas. E dessas 54 bandas, 8 bandas a gente era os primeiros, no caso, né? O prêmio era essa faixa coletânea, onde saiu Visão de Rua, Ideologia, que eu era na época, Rap Company, onde que eu estou hoje, o grupo que eu estou hoje. E a gente sabe da dificuldade que era nesse momento aí, né? Então eu queria desde já agradecer ao olhar que vocês estão tendo, eu falo vocês todos da mesa aí, né, a Guida, né, por esse projeto maravilhoso aí destinado ao hip hop, né? Porque, como eu disse, a gente vem desde 94 e a gente nunca teve um olhar assim para o hip hop, para o rap, né? Quantos shows a gente chegou a fazer, o L-Face sabe disso aí, a Vivi também, que era do Quatro Bases também, né? E, enfim, a gente ia cantar, e ali estava presente vários estilos, né, de grupo. Tinha o samba, tinha algumas vezes o rock, tinha o sertanejo, e todos com cachês, né, meu? Que interessante, né? Todos com cachês. E quando o organizador da festa era questionado sobre, né, meu, pô, e nós? Ah, não, a verba não deu, é que teve que pagar segurança, pagar a estrutura, pagar palco, e o rap sempre ficou sem receber, né, sabe, né? Começou a melhorar um pouquinho, que a gente começava a fazer alguns shows, aí os caras, tem meia dúzia de cerveja para vocês ali no final da festa ali.
Aí depois começou a melhorar mais um pouquinho, que aí começou a aparecer uns lanches, né, também, né? Tipo, uns lanches e tal, né? Enfim, é isso. Então a gente sabe o que é o significado, a caminhada, né, meu, que a estrada que a gente trilhou juntamente com, né, meu, com os manos que é os pioneiros aqui de Campinas, que é o Sistema Negro, né? E de Nadir também, que, meu, levou a bandeira tanto do hip hop, do rap campineiro, como das mulheres também, né? Que hoje é lembrada aí como a maior cantora que tem, né? Pioneira, na verdade, né? Então, assim, eu gostaria que todos que estão aqui hoje pensassem, né, meu, na importância que tem para Campinas, né, meu? Para Campinas, o que vocês estão fazendo, entendeu? Então, agradeço muito ao projeto de vocês e que no ano de 2026 dê tudo certo, já deu certo. Obrigadão mesmo. Gabriel. Forte abraço, Renato. Forte abraço, Renato. Satisfação imensa, de verdade. Satisfação total. Parabenizar a todos na mesa. Parte aí, gente muito querida para mim. E eu venho falar em nome do Emancipa Jordi, como a Guida falou. O Emancipa Jordi é um núcleo de educação popular que foi construído e é construído no Osiel, no Parque Osiel, mesma quebrada do RB e da OM Gang, da OMG. E o Emancipa é uma rede nacional, né, de educação popular. Mas o Emancipa Jordi, ele carrega o nome do Jordi Moura, que foi um adolescente que aos 15 anos teve a sua vida ceifada por um verme, por um guarda municipal aqui de Campinas. Ele estava com o irmão dele, de moto, tirando um lazer no campão do Osiel. E aí o guarda municipal decidiu que a vida dele não valia. E aí alvejou ele e o irmão dele. O irmão dele sobreviveu, hoje está estudando direito, está aí crescendo, fortalecendo, mas ele teve a vida ceifada aos 15 anos de idade. Obviamente, não preciso falar que ele era negro, né? E então a gente carrega o nome dele, a luta dele, para que a morte dele não tenha sido em vão. E essa é a nossa luta. Sua fala me emocionou em vários momentos, mano. Eu tava com o celular aqui gravando e com dificuldade de deixar certinho, porque contemplou muito a nossa vivência, né? Nossa, e as vivências são múltiplas, né? São coletivas, mas cada um sabe o buraco que pisa, sabe como que são as dores de dentro. Então eu agradeço demais, assim. Você fortalece demais a nossa caminhada, os seus vídeos, suas falas, que a gente assiste diariamente, são alimento para a alma, de verdade, para a nossa alma, para a nossa luta, para a nossa fé. E ter você aqui de frente é um negócio da hora, assim. Para mim é tão importante como se eu estivesse contando o Brau, tá ligado? Você representa algo muito importante para nós. E falando de rap, de hip hop, né? Essa cultura negra, que é filha de tantas outras culturas, né? E eu cresci em roda de samba, né? Minha família paterna, toda preta, viveu e vive a cultura do samba, né? E aí, quando você falou das rodas, eu lembrei de Paulo Freire, né? Sobre as rodas, mas também lembrei das rodas de samba, né? O quanto é importante a gente lembrar e pisar nessas rodas de novo, né? Como diria a Beatriz Nascimento, encontrar o quilombo dentro da gente, né? Então, que essas rolas de samba, essas rolas culturais, essas rolas de rap estejam sempre ressoando dentro da gente, para que a gente não se perca no caminho. É isso. Valeu, Gabriel. Mais ninguém? Eu não vi o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Daniel. Eu sou morador da região Ouro Verde, trabalho no Correio, faço iFood também para ganhar um extra, né? E, tipo, você está pensando, o que esse branquelo grisalho está fazendo aqui num bagulho de hip hop? Mas eu, assim como o Renato, me identifiquei muito com a fala dele. Filho de mãe solteira, pobre, periferia, quebrada. O rap caiu na minha vida e me educou. Tudo que eu sei é rap, Racionais. A diferença, Renato, é que quando o Mano Brown falou se você se considera preto, para preto você será, você já era preto. Eu tive que erguer a mão. Entendeu? Acho que essa é a única diferença, mas identifiquei bastante. Então, assim, o rap
É minha vida, sempre ouvi, sempre ouvi. Aprendi a gostar de outras músicas. Não sou mais radical, mas é o rap, não tem jeito. E eu, só para terminar, só para concluir, eu gosto também de fazer vídeo no TikTok. Né? Vou ter que falar isso aqui agora. Eu postei um vídeo, Renato, sábado, antes do jogo da Ponte, antes de eu ir para o jogo, falando que você ia vir no Taquaral e tal. Né? Esse vídeo já bateu 46 mil, né, de visualização. E é um perfil que eu acabei de criar, não tem nem um mês. Porque o outro que eu tinha de 33 mil, o TikTok cortou. Tive que fazer do zero. Beleza. Aí o que eu falei? Deixa eu ver se eu lembro tudo que eu falei. Eu falei, ó, o PT não sabe, o PT ainda não sabe, mas ele é o futuro do partido. E ele é o futuro do povo pobre brasileiro. O PT ainda não sabe. Ele tem a afeição do povo. Ele tem um discurso cortante e poético do povo. E eu comparava, não comparava, pontuava, assim como Lula. Né? Ele tem uma história de vida marcante, que o povo se identifica, assim como Lula. E outras coisas lá, entendeu? Tipo assim, próximo, não estou falando Haddad agora, tá um pouco mais, mas você tem que ser o primeiro presidente preto do Brasil. Tem que ser, vai ser. Somos você, já. Só para concluir, você vai ser, porque você tem todas as características que o povo de esquerda quer e é obrigado para votar. Depois do Lula é o cima. Não adianta, não adianta. Vai vir outros antes, tal, mas vai ser você. E aí, eu falo primeiro presidente preto, porque o Nicolas Peçanha, ele foi, vou pegar uma fala do Jonas Manuel, ele foi o Smith, que é o escravo que puxava o saco do branco. Ele foi o Smith, ele não era nem abolicionista, né? A gente estava conversando aquele dia, não era. Então, você vai ser o primeiro Djonga livre presidente do Brasil. E é isso que eu espero. Ah, meu canal, Bombone, se você puder ajudar lá também. Tem que deixar. Tem mais alguém? A gente pode voltar aqui. Mais alguém? Mais alguém? Não? Não. Então, aproveite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Fala seu nome. O meu nome, eu vou dizer o meu nome artístico do grupo Rap Company. Sou o L-Face do grupo Rap Company. E assim, é uma satisfação muito grande estar aqui, nesse momento, com o cabelinho branco igual dele já. E assim, estar participando desse momento histórico, digamos assim, né? Um momento de reconhecimento, como se fosse um carimbo de autenticidade. Não que o hip-hop não tenha autenticidade. Desde quando as primeiras pessoas começaram a fazer rap lá atrás, ele já veio com autenticidade. Mas isso aqui é um momento histórico registrado. E, para mim, é um momento assim, muito importante. Todos já falaram a respeito do Renato. Quero parabenizá-lo, né? Até porque é paranaense? Você é paranaense? Eu nasci em Sorocaba. Ah, nasci em Sorocaba. Mas só nasci, só. Mas mora lá no Paraná? A vida toda. Eu fico com 12 dias para lá. Ah, tá. Eu sou paranaense, gosto muito do estado do Paraná, né? E já vi os trabalhos também que você faz em prol da necessidade do crescimento, em prol dos mais necessitados, enfim, de um modo geral. E eu estou vendo vários artistas aqui, eu vejo que aqui tem vários artistas, né? Meio aqui, mas estão aqui. E como ele já disse, né? Então, só para fortalecer, enfatizar tudo que foi dito aqui, então eu tenho que só parabenizar a todos que estão aí, a todos que estão aqui por esse momento, porque está todo mundo em prol de um único assunto, que é o engrandecimento, a valorização do hip hop, né? E como já foi dito antes, só para repetir, enfatizar, rap, né? Ritmo, amor e poesia. Obrigado. Posso voltar aqui para a mesa? Posso? Bom, vou ver aqui como é que eu nem combinei como é que eu volto aqui para a mesa.
Eu queria só... Os meninos ali estavam falando, e eu lembrei de um evento bem rapidinho. Quando a gente estava discutindo no gabinete o que a gente ia fazer, né? A gente estava recebendo essas demandas, né? E a gente perdido ali, o que fazer, como ajudar, como não, enfim. Aí eu lembro que aí eu falei, Silas, vamos montar uma frente parlamentar? Aí o Silas falou assim... Aí o Silas ficou muito preocupado com o nome, né? Ele falou assim, mas... Ai, hip hop, né? Não sei se ele lembra. Aí eu falei assim, não, tem que ser isso, tem que ficar marcado no nome. O nome, para a gente, é extremamente importante, político, para a gente fazer uma demarcação mesmo, tem que ser hip hop. A preocupação dele, naquele momento, eu acho que era meio que de engessar, ou vai excluir, não vai, né? Pelo contrário. Aí eu falei assim, tá bom, então a gente coloca e culturas periféricas, porque ele tinha essa preocupação. Então, hoje, vendo todos vocês falarem aqui, né, de pessoas que são mais jovens, pessoas que são mais antigas, pessoas que já viram de tudo, né, tem muita história, hoje a gente consegue ter esse olhar melhor, mais apurado, que de fato valeu a pena a gente, né, brigar por esse nome. Frente Parlamentar do Hip Hop. É isso. Então, obrigada pela presença de todo mundo aqui. Tá? Vamos lá? Quem quer começar aí, fazendo uma saudação, para a gente finalizar aqui com o Renato? Vai lá, Ângela. Licença aqui de novo. A hora que eu fiz aqui a saudação inicial, eu estou bastante nervosa ainda, eu não estou conseguindo me expressar da maneira como eu gostaria, mas o Conexões Periféricas ele tem um olhar muito democrático na construção do que está sendo feito. O mandato da vereadora Guida foi o primeiro mandato aqui em Campinas que, pelo menos que eu visualizei, fazer um diálogo com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que estão pulando catraca para ir dançar um breaking, para ir fazer um rap, que está sem conseguir receber um cachê, que muitas das vezes ganha um malemar, um lanche, tá ligado? Enquanto outras pessoas que acabam se beneficiando por algum privilégio de informação, né? Então, essa desestrutura que muitos artistas vivem aqui na cidade, o mandato chegou para essas pessoas, para esses grupos que já são marginalizados dentro de uma cultura marginalizada e falou, olha, o que você acha que precisa para melhorar na sua correria, para o desenvolvimento de vocês aqui na cidade. Então, para as pessoas que estão conhecendo a frente parlamentar agora que está sendo anunciada e também o Conexões Periféricas, eu gostaria que todos soubessem de como isso está sendo feito de forma democrática, né? E parabenizar mesmo por essa iniciativa mais uma vez, dizer que é muito importante a sua figura estar aqui conosco hoje, porque você representa o enfrentamento, né? O enfrentamento dentro da política que a gente vê em você, e o hip hop é uma cultura de enfrentamento. Então, a gente segue uma mesma linha, assim, uma mesma diretriz. A sua fala fez muitas pessoas aqui se sentirem acolhidas, são sentimentos que a gente já vivenciou em comum. Então, é importante essa referência aqui sua, aqui hoje, e assim como de todas as outras pessoas que estão aqui. A Cibele falou uma parada que me pegou bastante, que é de não encontrar olhares inimigos. A gente está entre pessoas que estão com a mesma intenção de fazer de forma democrática, de forma transparente, né? E também construir de forma coletiva. É isso aí, galera. Se todo mundo nervoso falar assim, eu quero ficar nervosa. Cibele. Sem nervosismo, vou tentar ficar calma. As pessoas me chamam de radical e não tem porquê. Imagina. Eu sou uma pessoa pacífica. Mas eu queria também ressaltar aqui, né, o meu compromisso com o hip hop, que me deu, né, o rap resolveu minha questão identitária. Eu acho que a cultura me apresentou um mundo gigante, eu mergulhei fundo, né? Dei muito rolê,
me aquilombei na cidade, Tainã, Urucungos, meus mestres, minhas mestras, que eu acho que o hip hop abriu essa porta, né? E a minha preocupação como educadora, e eu sou educadora por conta do hip hop, comecei dando oficinas de grafite lá, né, na época da politização do hip hop em Campinas, né, com o governo do Toninho Zalene. A gente conseguiu se organizar como segmento. O hip hop em Campinas não era reconhecido como segmento cultural, né? Apesar de já ter Rap Company, apesar de já ter Quatro Bases, apesar de já ter Sistema Negro, apesar de já ter Dinadi, Visão de Rua e todo esse quadro, né, periférico importante, a gente não era reconhecido como segmento cultural pelo governo da cidade. Eu participei desse movimento e esse movimento me mostrou que eu teria que fazer uma escolha, né, uma escolha pela educação, uma escolha pela essa partilha de conhecimento, de partilhar essa importância por viver na periferia e por estar com essa missão que eu não entendi até hoje, de estar no meio de crianças e idosos. E é um negócio que me acompanha muito, mas eu tenho um trabalho na cidade com crianças, né? E o Conexão Periférica, ele me trouxe muito esse desejo de potencializar ainda mais essa partilha de conhecimento, essa apresentação da arte, essa construção de identidade que foi roubada, que foi subtraída, que o capitalismo ataca todos os dias, trazendo o individualismo até na periferia. É difícil, a gente faz sarau na praça e a galera não vai, né? Então, porque estão no celular, porque estão cooptados pelo sistema e não consegue se aquilombar mais, não consegue mais se enxergar, se ver. E eu acho que fazer isso com uma criança é a melhor coisa que a gente pode fazer como cidadão, como cidadã na sociedade, né? O Malcolm GDN, meu querido, que é filho da Vivi, que é uma mina que eu comecei também, ele é fruto disso. Então, você vê o compromisso político que ele tem é o mesmo que eu tinha, que eu e a Vivi tinha, que as pessoas tinham. E essa roda precisa continuar rodando. Tem que aparecer outros Malcolms, né, outros NBs. Eu queria dar um salve aqui também, porque eu estou vendo o Campo Belo aqui. E o Campo Belo, para sair do Campo Belo, tem que ter uma importância política muito importante, muito relevante, e ver jovens do Campo Belo, no plenarinho, falando de hip-hop. Isso, para mim, é muito importante, educativo, e eu tenho certeza que a gente vai voltar para lá com muito mais gana de mostrar que o Campo Belo não é só crime, não é um lugar esquecido. Ali tem pessoas maravilhosas, artistas como o Malcolm, como o NB, como a Eveline PJL, como várias pessoas que também estão fazendo o cenário do rap em Campinas hoje. Subdelta, denunciando e se expressando e representando. E a gente precisa fazer essa roda girar. Então, acho que a educação, né, a gente olhar para as nossas crianças e continuar dando oficina, eu voltar da workshop 30 anos depois, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que se conectar na periferia para isso, para dar voz e fazer continuar rodando. RB? Salve, salve. Então, são várias trocas de conhecimento, são várias informações semelhantes assim, histórias parecidas, tá ligado? A mesma parada da vivência, a fita da identificação, né? A gente se vê assim, em um movimento de luta. E queria falar sobre a questão da educação e o hip hop, né?
como que eu tô vendo que o hip hop ele tá sendo uma das ferramentas principais para mim concluir meus estudos, para mim acessar uma universidade. É uma coisa que, tipo, o hip hop me ensinou. E também eu observo que aqui em Campinas, ultimamente, o movimento hip hop ele também vem ocupando as escolas. Como, por exemplo, a Batalha da MG ela já esteve presente na Escola Técnica da ITCAP, também na comunidade lá, na escola da comunidade do Parque Osiel, e também na Coriolano, enfim, em diversas outras, falando sobre a questão do movimento hip hop e como esse movimento ele é capaz de salvar uma vida, transformar uma vida, tirar uma pessoa que está no crime, tirar uma pessoa que está na depressão, tá ligado? E também é uma ferramenta que ensina como lidar com a vida, né? A questão de, tipo, você se identificar em uma letra de música, como, por exemplo, Fim de Semana no Parque, e eu, particularmente, eu me identifico bastante com a música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, principalmente por ser um jovem negro de região periférica e ter acessado ali um ambiente um pouco mais elitizado, que é a Escola Técnica do Cutuca. E aí eu vi, tipo, preconceito bem de perto, assim, pessoas que tipo, você percebe no olhar, assim, o desprezo, tá ligado? É uma fita que meio que não é muito da hora de lembrar, mas que às vezes a gente tem que lembrar pra olhar atualmente o ponto onde você chegou e como que você, hoje em dia, lida com isso. Hoje em dia, lá na comunidade, tem crianças que já rimam na nossa batalha de rima. Então, tipo, eu observo que essa missão ela tá sendo cumprida dia após dia, tá ligado? E o hip hop, ele é essa ferramenta que só tem a tendência de expandir, impactar mais pessoas e fazer com que mais pessoas realizem os sonhos, que tem muito a ver sobre isso. A questão do poder de sonhar, tá ligado? E o poder realizar o sonho, que é o que a gente tá fazendo hoje em dia, tá ligado? É o que o Conexões Periféricas possibilitou a Batalha da MG, a OM Gang, enxergar o rap, o hip hop, como essa oportunidade de realizar o nosso sonho e também de falar para nossa comunidade, tipo, mano, você consegue acessar uma Unicamp, você consegue abrir uma empresa, mano. Você consegue ser tudo o que você quer, tá ligado? Basta você persistir, conhecer. Então a gente foi passando essa mensagem adiante. E isso daí é hip hop, tá ligado? Isso que está acontecendo aqui agora é hip hop. É sempre essa comunicação, né? Essa passa de informação. Aí acaba que as pessoas acabam se identificando nas palavras, nas ações que pode levar à quebra de todo esse sistema de opressão contra o nosso povo. Tá ligado? E acredito que a ferramenta principal de luta é essa, né? É o hip hop, mano. O hip hop, ele dá pra ver que é algo atemporal, né? Que é de geração para geração. E a gente sempre luta pelos princípios principais do hip hop, que é educação, lazer, viver, cultura e você ter o básico da vida, né? Então o hip hop, ele é essa vida, né? Que vai impactando outras e vai criando essas conexões, principalmente em regiões periféricas. Então, é sobre isso. Então, muito barulho para todos vocês e muito barulho para o hip hop. É mais um... E é isso. Isso foi mais um, ao meu ver particular, assim, de como que tá o hip hop, como que ele tá funcionando, assim. E é isso. O mais da hora do hip hop é o poder da união. É saber que cada ideia pode ser implementada para a gente chegar em um resultado que é maravilhoso. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, RB. O RB estava falando e eu lembrei de falar pro Wagner que a gente visita muita escola com o nosso HQ, Territórios Negros, né? A gente vai... Nós somos muito chamados com HQ, que é uma revista em quadrinhos, e ela é toda desenhada à mão, enfim, pelo artista João da Silva. Inclusive, as letras do HQ, ela é desenhada também e tal. Na segunda edição, nós não colocamos... nós fizemos um acerto de contas, né? Fizemos uma correção, porque na primeira edição nós não tínhamos retratado no HQ o hip hop. Nós não tínhamos. E aí, na segunda edição, a gente
corrigiu e a gente colocou lá os 4 elementos, né, do hip hop. Numa escola onde a gente foi, a gente, tomando um pouco de cuidados ali, nós falamos, olha, tem uma das expressões é o grafite, é o picho, né? Uma das expressões do hip hop, conversando com todos os alunos. Aí teve um depoimento de uma professora que falou para a gente que ela só conseguiu alfabetizar o aluno dela com as letras do picho e do grafite. O aluno não conseguia se alfabetizar, né, no modelo tradicional. Foi a partir dessa observação que o aluno fazia no território onde ele mora, no caminho de casa para a escola, que ela conseguiu, a partir daí, do trabalho que o Wagner faz muito bem, alfabetizar um aluno. Então, uma salva de palmas para o Wagner. Que, com certeza, tem sido um recurso importante para alfabetizar alunos que têm dificuldade, né, de aprender a ler e escrever. É isso. Bom, vamos lá. Você quer dar uma palavrinha aí, Silas? Dizer que, assim, que o hip hop ele fez parte da minha vida também. Eu acho que tem tudo a ver, hip hop e educação, né? Foram nossos livros. Minha primeira compra de rap que eu fiz, eu era office boy, aqui em Campinas a gente chama de guardinha, né? Ou patrulheiro, eu era guardinha, e eu comprei um CDzinho, uma demo do The Menos Crime no Camelô, né? Esse foi a minha primeira aquisição, assim. E embora eu tenha o cursinho popular Herbert de Souza tenha me possibilitado ingressar na universidade pública, a universidade pública ela não me aculturou, né? A perspectiva eurocêntrica, aquela epistemologia ali excludente, não conseguiu. E quando eu vou para a sala de aula, eu levo comigo muito mais do que a rua me ensinou, do que o rap me ensinou, do que a universidade, né? Eu tenho aluno aqui que não me deixe mentir, mas na primeira aula de sociologia, no primeiro ano, minha aula não variava muito bem, né? Eu sempre começava, pesquisas publicadas provam, preferencialmente, pobre, preto, prostituta para a polícia prender. Pare, pense, por quê? Pelas periferias praticam perversidades, PMs, pelos palanques, políticos prometem pura palhaçada, proveito próprio, praias, programas, piscinas, palacetes, palmas. Para a periferia, pânico, polvorá, pá, pá, pá. Primeiras páginas, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo, profissão, pedreiro, passatempo predileto, pandeiro, parceiro. Preso, portando pó, passou pelos piores pesadelos, perdeu pais, parentes, passado, presente, principal pertence. Enfim, não vou me lembrar de tudo, faz tempo. Desculpa, mas eu só queria concluir, até porque o Gog fez outra versão que ele dobrou a narrativa tal. Sempre prometi para os estudantes que eu ia decorar a segunda parte para recitar, mas era mentira, porque eu sabia que eu não seria capaz. Mas dizer que obrigado, Guida Calisto, por possibilitar que eu cumpra essa tarefa que brilha meus olhos de verdade, que me faz estar sábado, domingo, reunido com a galera, tocando as demandas que tem que ser tomado, porque é uma coisa que, de fato, toca o meu coração e minha alma e me inspira, me faz entender
qual é o meu papel e estar feliz por isso. Então, é isso. Obrigado. Toda vez que a gente vai apresentar o HQ, ele recita esse. Já era para ele ter saber tudo já. E os alunos amam, adoram. Campinas hoje reconhece o hip hop como patrimônio imaterial, a pedido do nosso mandato, né? Nós entramos no Condeparc com esse pedido. E mesmo Campinas trazendo esse histórico que tem, né, de tanta gente que forjou, a gente sabe que a história do hip hop em Campinas é uma história que tem uma relação, uma conexão com a chegada do hip hop no Brasil, né? Então passa por Campinas também. E mesmo assim, somente agora isso. E engraçado que o Condeparc aqui em Campinas ele vota favorável ao nosso pedido, justamente no momento em que a secretária de Cultura da cidade estava respondendo um ataque, né? Porque ela fez uma fala que o filho dela estava dirigindo um carro que eu não sei o nome do carro. Enfim. Era um Audi. Era um Audi? Não, era um Audi? Bom, a Cibele sabe porque Cibele tem muito, ela conhece muito bem essa história. E um companheiro nosso, inclusive, que não está aqui, justificou a ausência, fez a denúncia no Ministério Público porque ela acabou fazendo uma fala lá tal. E esse companheiro nosso, que não está aqui hoje, ele era funcionário dela, inclusive. E por conta disso, ela até me chamou para participar da votação, né, da aprovação, né, que o Condeparc aprovou como reconhecimento. Foi bom, né? Foi bom porque, enfim, reconheceu e reparou, né? A gente espera que tenha reparado mesmo e tenha aprendido as duras penas. Ou seja, o hip hop continua ensinando aí muitas pessoas, né, a não ser mais racista. Então, vamos lá. Renan. Falar o quê? Nem sei quem é os caras. Bom, primeiro, ainda bem que eu tenho a oportunidade de fazer essa fala. Não foi nada que foi perguntado, mas foi uma observação minha. Eu queria dizer, Malcolm, que eu fiquei muito emocionado quando você cantou aqui e quando você falou, cara. Porque você falou assim, eu produzo minhas próprias músicas. Cara, que orgulho que me deu de você, tá ligado? E que inveja. Porque na nossa época, mano, pra gente conseguir produzir uma música, a gente demorou pra conseguir ter acesso ao computador. Então, que da hora isso. E você falou um bagulho na sua letra, né? Eu fiquei tentando prestar atenção, obviamente que eu não consegui decorar tudo, mas você falou um bagulho na sua letra muito louco. Você falou, a gente faz parecer que é fácil. E realmente, mano, parece que você já veio, né? Olha o seu nome, Malcolm, mano, tá ligado? Você faz parecer que é fácil. Né, mano? Nós era chamado de João, aí nós queríamos pôr nome em inglês pra parecer com os caras, mano. E você já veio de fábrica Malcolm, tá ligado? Não à toa, porque a sua mãe, né, mano, também bebeu dessa fonte, que da hora, né? E você veio com isso mesmo. Você parece que é fácil mesmo, tá ligado? Eu produzo minhas músicas, vixe, faço tudo meus bagulhos. E eu falei, caraca, mano, né? Como o Renato falou, nós até 20 anos não tinha vergonha até de falar em público, mano, tá ligado? Então que da hora isso, né? Como o hip hop, a gente fala muito de escola em hip hop, né? Escola, nova escola, tal. Eu gosto muito do Gog quando ele fala em gerações, porque geração, né, é uma coisa que vai passando, né? Então, a gente tá falando de gerações, mano. Olha que louco, né? E falando de geração, eu vi o irmãozinho falar do Cotuca, vi o rapaziada falar de cursinho. Eu sou um aluno de cursinho popular, eu fui aluno do cursinho do sindicato, que não existe mais aqui em Campinas. Fui aluno lá. Depois fui aluno da Unicamp graças a esse cursinho. Fui parar nesse cursinho por causa do hip hop. E aí, assim, falar em hip hop educação é muito louco. Para mim é tipo um pleonasmo. Tipo, né? Porque quando que foi a primeira festa lá do hip hop lá no prédio do Cool Herc? Foi para quê? Para arrecadar fundos para comprar material escolar para a irmãzinha dele para a escola. Certo? Tipo assim, né? Ela que puxou o bonde, na verdade, ela que foi a zica, né? A Cindy que foi a zica. Ela, né? O irmão dela
Mas olha como o hip hop começa, como uma festa, né, como uma diversão, mas que arrecadava fundos para comprar o material de uma menina para ela ir para a escola. Então, o hip hop é diversão, hip hop é união, o hip hop é esse mutirão, é essa parada toda. Várias vezes aqui foi falado o nome do Sistema Negro, da Dinadi, Silas falou do GOG. Bom, não fazendo propaganda, mas já fazendo, nós vamos homenagear todas essas pessoas no palco sábado, na Lagoa do Taquaral. Inclusive, algumas a gente tem a felicidade de homenagear em vida, né? Vão estar lá Dr. X e Zidal representando o Sistema Negro. Dinadi está presente nas músicas, na cenografia que a gente preparou para o telão, tá ligado? GOG vai estar presente. GOG, um rapper de 61 anos, em franca atividade, cantando com nós lá, ao vivo, tá ligado, mano? Isso é histórico. Quando o Silas começou a declamar aqui, pô, nós tivemos a felicidade de ter o GOG morando aqui na região. O GOG morou em Hortolândia. Foi nessa época que nós ficamos amigos, né? Essa amizade vem até hoje. E tanto que ele vai tá aí no show. Enfim, passa um filme aqui na minha cabeça de ver como o hip hop não é só os 4 elementos, como é muito mais. A gente falou aqui, a gente faz pesquisa às vezes na universidade, né? Para ninguém ler, às vezes só para gente. Ali nos anos 2000, fiz uma pesquisa falando do começo da institucionalização do hip hop. O hip hop estava começando a lançar os seus primeiros candidatos. O hip hop estava colocando membros do seu movimento como assessor parlamentar. O hip hop que antes não conseguia nem fazer um ofício para fechar uma rua, para pedir um palco, e agora estava infiltrado, era assessor num gabinete, era afiliado a um partido. Então, esse movimento todo, né? E aí eu falei isso para o Renato, na sua primeira eleição, né? Que é muito louco, é a realização de um sonho do hip hop, a sua candidatura, mano. A sua eleição, a sua evolução, a sua existência é motivo de orgulho para todo mundo aqui, tá ligado? Porque a gente sabe que não dá para todo mundo ser MC. Não vai dar para todo mundo ser DJ. Não vai dar para todo mundo ser b-boy, big girl, grafiteiro. Mas dá para nós do hip hop ser, mano. Ser deputado, ser vereador, ser arquiteto, ser médico, ser engenheiro, né? A gente precisa de tudo isso também. O hip hop é um levante dessa geração toda, né? Então é isso, me sinto orgulhoso e contemplado na fala de cada um, na pessoa de cada um. É isso, da hora, massa. Pessoal, antes de passar para o Renato, que eu sei que depois que ele falar, vai todo mundo para cima dele, vai ter... Eu vou passar o recado antes. A gente tem que falar tudo antes dele. Agenda do Renato, tá? Amanhã o Renato vai estar lá na esquina do Marcão, que é um bar, um território negro, lá no Campos Elísio, né? Silvio Carvalhens, número 85. O Renato vai estar lá, vai ter uma feijoada. Quem quiser, cola lá. A gente vai estar também, o Renato vai estar à noite, lá no bar do Ademir, lá no Barão Geraldo. Sei que todo mundo conhece aqui. É um bar conhecidíssimo. O Renato vai estar lá. No sábado. Amanhã à tarde? Amanhã à tarde. Porque como vocês não tinham publicado, eles fazem agenda, sabe assim? Eles vão fazendo agenda. Amanhã à tarde vai estar também no Oziel Monte Cristo, tá? O Renato vai fazer uma visita lá. O Renato já conhece o Oziel, mas ele vai novamente lá, num outro percurso, né? Num outro passeio, porque parte importante do Conexões está no Oziel. Então, Renato vai conhecer lá. No sábado, o show do Renan. Não estão convidados, estão convocados. Todo mundo tem que ir, vai ter que dar um jeito, né? Todo mundo, chama mais gente, vamos lá fortalecer. Enfim, o Renan falou muito bem aqui. E sábado é o show, né? Só, né? Tá aí no final, se o Renato conseguir, né? Que eu acho que ele consegue, porque ele é zica, ele consegue.
Tem uma festa também na quadra do Rosas de Prata, lá na Vila Bela, né? Tem um nome oficial que a gente não gosta de usar, que é Vila Castelo Branco, né? Nós chamamos de Vila Bela porque é a Vila Bela. Então, porque é bela. Então, a gente vai estar lá na Vila Bela, na quadra da Rosas de Prata, finalizar essa agenda. Então, quem quiser ficar mais perto do Renato, conversar com ele, segue o Renato. Renato, valeu, irmão. Satisfação. É nóis. A questão ali, eu acho que da educação é uma questão muito marcante, porque coloca o hip hop no lugar da pedagogia, né? Nessa pedagogia, ontem foi o dia do professor, né? Nessa pedagogia da libertação, essa pedagogia do oprimido, né? Nem todo livro livra, depende da história contada e também de quem vai contar. Para mim, contaram que o preto não tem vez, o que hip hop fez, veio e me disse o contrário. Enquanto a escola me falou que eu era feio, hip hop veio e disse: tu é bonito pra caralho. E é exatamente disso que se trata, né? Porque nós entramos numa máquina pedagógica que nos queria conformado, cabisbaixo, apagado, sem autoestima, para estar numa fila dos desempregados, implorando por uma subremuneração, para exercer uma subcidadania e para ter uma vida abaixo da linha da pobreza. E quando a gente tem professores, né, e professoras da cultura hip hop que nos orientam a construir a nossa identidade a partir da autoestima, dos nossos grandes feitos e principalmente da nossa grande política. O Brasil perdeu e ainda perde, e muito, por não ter aproveitado a nossa experiência política tradicional ancestral. O que eu quero dizer com isso? Que a maior política de todas, o objetivo maior de todas as políticas é, assim como a arte, contribuir para a manutenção da vida e do bem viver. Num país como o nosso, que há tantas décadas é o mais violento do mundo. Ano passado morreu mais civis aqui no Brasil do que na guerra da Ucrânia, para se ter ideia. E isso todos os anos, todas as décadas. O Brasil, em números absolutos, é o que mais mata pessoas. Os bairros são vários, mas para citar aqui em São Paulo, já que a gente está no estado de São Paulo, a gente cita bairros aí, quebradas aí, né? Capão Redondo, Cidade de Tiradentes, Brasilândia, para citar alguns. Nesses lugares, a comunidade se aquilombou e construiu de forma orgânica suas próprias lideranças que sistematizaram um postulado ético. Por isso se chama Sobrevivendo no Inferno, de 97. Por isso aqui se chama Bem-vindo ao Inferno. Por isso os discos de rap, de modo geral, eram grandes conselhos à juventude negra para que ela se mantivesse viva, porque essa era a grande preocupação daquelas pessoas, porque eles não tinham assistido, não tinham lido, eles também estavam vivendo aquilo. Esse postulado ético, essa forma de ver o mundo, de agir no mundo, de valorar o mundo, essa cosmovisão comunitária, ancestral, foi fundamental para que houvesse uma diminuição extrema do número de homicídios na cidade de São Paulo.
Alguns dizem, não, mas isso foi obra do crime organizado. Mas as ideias que nutriram nessa perspectiva de pacificação, de resolução de conflitos, o próprio crime, a própria cadeia e a própria quebrada foram ideias do rap nacional. Cada 10 barracos na década de 90, na segunda metade da década de 90 que você passava, 11 estavam ouvindo rap. Então não tinha exceção. É um domínio completo, uma hegemonia da cultura hip hop nos anos 90, que foi se construindo no seu início dos anos 90 e que teve sua obra final na virada do século. E exemplo disso é que em 2002 a gente elegeu o presidente Lula com o apoio dos principais rappers do Brasil no como é que chama? No palco ali, mas como é que fala? Palanque. Subindo no palanque. Rapping Hood, Brau, MV Bill, e uma série, tem aquela foto GOG, uma série de... Ou seja, um senso crítico construído com paciência, com perseverança, de forma aguerrida, lúcida, humilde, com os pés fincados no chão e com a mente a milhão, né? E isso daí foi fundamental para a preservação da vida. Agora, essa construção, essa tecnologia social que permitiu resolução de conflitos, redução de violência e, portanto, um passo adiantado em relação à justiça, não foi reconhecida e muito menos valorizada pelo poder instituído no Estado. Os erros que foram cometidos no Estado brasileiro, não são poucos, foram cometidos todos por mãos brancas. O Brasil é o país mais corrupto dos políticos, é verdade, é um dos mais mesmo. Mas aí, quem são esses políticos? Quem que é o Pacheco? Quem que é o Lira? Quem que é o presidente do partido da esquerda, o presidente do partido da direita, o presidente do partido do centro? Não são os três brancos, caralho. Os erros de um, os erros do outro não são os nossos erros. Nós não tivemos uma oportunidade de construir uma tradição política, institucional, de decisão, portanto, a partir das nossas experiências. A cabeça pensa onde o pé pisa. Nossos pés pisaram em muitos problemas, em um campo minado. E a cabeça pensou e resolveu, mas não foi aproveitado, não foi valorizado, porque nós não somos vistos como seres pensantes. Isso daí foi quebrado, não pelo ouvido que só ouve a racionalidade oficial da universidade ou da política ou dos caçadores de Marajá, como o Fernando Collor de Mello. Isso foi quebrado porque entrou pelos poros. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. É isso que o hip hop fez. Tomou o Brasil de assalto e os caras nem perceberam. Quando perceberam, era muito tarde. Um governo de esquerda e uma hegemonia de ideias de esquerda já tinha sido construído, principalmente no que diz respeito à autovalorização das pessoas pretas e da construção de uma política diferente. A saída não está no centro, a saída está na periferia, né? Essa é a virada de Copérnico, ou é Galileu com a sua teoria. Então, satisfação demais poder fazer parte desse momento em que a periferia ocupa o centro, deixa de ser cenário para a ação deles e passa a ser protagonista. Nós estamos escrevendo a história. Eu espero que daqui 10 anos a gente tenha em todos os estados pessoas pretas, pobres, advindas, produtos da cultura hip hop e que, portanto, mantenham esse enfrentamento como filosofia de vida, como quem diz não, eu não vou apagar da minha memória a história dos meus irmãos que morreram no campo de batalha, sentando numa mesa de negociação com o inimigo e recebendo em emendas ou encargos. A gente prefere morrer de
de pé do que viver de joelho, já dizia o revolucionário, né, mano? E o hip hop é isso, o hip hop é jovem, é utópico, é idealista, quer o mundo, quer tudo. E como diz o Emicida, queremos tudo. E pra ontem. É nóis. Bom, pessoal, obrigada mesmo, valeu, foi muito bom. E acompanhe a nossa frente, a gente tem aí uma programação, né, de debates, de encontros, mas, sobretudo, é um instrumento aí para fortalecer nosso povo. Então, parabéns a todos que estão aqui, parabéns a quem sempre atuou e tem atuado no hip hop, conta com o nosso mandato, conta com essa frente. Tamo junto aí, pessoal. Valeu. Vem aqui tirar rápido. TV Câmara, Campinas.